Pessoal, vão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema. Boa noite, vão entrando. Vou colocar abreviado aqui. Vou colocar soft skills, solução de conflitos. Deixar fixo aqui. Boa noite, Cássio. Cassiano, seja bem-vindo. Pronto, já deixei aqui o tema. Vão entrando um minutinho antes aí para receber todos vocês. Até que a doutora Daniela entra. Caminhar para as pessoas, esse aviãozinho, tem um aviãozinho aqui. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Marina. Vamos encaminhando aí. Pega esse aviãozinho aqui, ó. Encaminha para os amigos que têm interesse de saber um pouquinho mais sobre soft skills. A doutora Daniela já tá aí com a gente. Vamos entender um pouquinho a respeito dessas habilidades, dessas competências que a gente tem que desenvolver aí, né? Para conseguir solucionar os conflitos. Sejam todos muito bem-vindos. Um minutinho antes aí para nós receber. Logo eu chamo a doutora Daniela. Vão entrando, fiquem à vontade. Tia Bea, seja muito bem-vinda. Afonso, seja muito bem-vindo. Coraçãozinho aqui, ó, o aviãozinho aqui, ó, para encaminhar para os amigos que têm interesse nesse tema. As perguntinhas, se vocês precisarem, indicação. Boa noite, Afonso. Encaminhei para os colegas. Coraçõezinhos, sempre, para o Instagram entender que a live é boa, que a doutora Daniela tá passando muita coisa legal pra gente. Li Crespilho, acho que é isso, seja muito bem-vinda. Nossa, o Instagram hoje tá muito lento, gente, para fazer entrega, a gente tem que encaminhar. Geralmente nos primeiros 2 minutos ele faz bastante entrega. Luciano, seja bem-vindo. Paulo, seja muito bem-vindo. Já vamos chamar a minha super convidada. Renan, boa noite, seja bem-vindo. Olha, minha super convidada já tá aí, ops! Já vamos chamar a doutora Daniela. Sejam bem-vindos. Vão encaminhando aí, gente, o aviãozinho para os colegas. Vamos todos ouvir aqui a doutora Daniela, nossa super prof, né, gente? Super prof ensinando um pouquinho para nós. Para quem começou a acompanhar meu perfil recentemente, nós temos o projeto Bate-Papo com KR, que são 2 lives por mês. Então, sempre temos uma temática diferenciada relacionada à área jurídica. E hoje nós temos a doutora Daniela, que é especialista em direito sistêmico, constelação familiar. Ela é advogada sistêmica, mediadora de conflitos. E aí vai trazer algumas soluções aqui pra gente, né? Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Eu vou chamar aqui então. Yasmin, seja bem-vinda. Fono Rocio, seja muito bem-vinda. Deixa eu só localizar aqui.
a solicitação para a doutora Daniela. Luciana Mâncio, boa noite! Boa noite, tudo bem, Karen? Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu falei, vou fazer um minutinho antes, mas o Instagram não está entregando, a gente tenta encaminhar, ele não consegue encaminhar. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não, menina, mas tá ótimo, tá tarde. Tá a gente hoje. Nos Quem primeiros tá aí minutos tá ele vai muito encaminhar bem-vindo. rápido e hoje não encaminhou. Mas é isso, vamos conversar, vamos bater um papo legal aqui. Quem tá aqui vai Vamos prestar sim. muita atenção, um papelzinho e caneta na mão, né? Exatamente. Então, Karen, primeiro eu quero te vocês. agradecer, tá? Primeiro você me apresenta, depois eu te agradeço. Tá. Então, eu até encaminhei, eu coloquei nos meus stories a respeito da doutora Daniela, porque a gente fez uma vez uma live aqui a respeito de direito sistêmico, já uma temática conhecida de alguns aqui no perfil. Mas teve muita demanda requerendo novamente, porque gostaram da temática. E quando eu comecei a acompanhar a doutora Daniela, eu falei, opa, é aqui, ela é na prática, né? Então, a gente precisa do direito sistêmico, das constelações, dessa solução de conflito na prática. Então, a intenção de trazer aqui é alguém que realmente está atuando e que realmente tem resultado. Então, a doutora Daniela é advogada sistêmica, é mediadora de conflitos e é consteladora familiar. Então, seja muito bem-vinda e fique bem à vontade aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada, doutora Karen. Olha, primeiro, como eu te falei antes, né, eu fiquei muito feliz e honrada pelo seu convite. E assim, você me convidou muito antes dessa febre de lives, né? Que hoje em dia, inclusive hoje, o motivo que as lives também estão com menos pessoas e tudo, e eu tenho achado isso natural, é porque tem muitas lives e as pessoas se enjoaram um pouco, né? Mas você já era pioneira, mas você já era pioneira, doutora Karen. Você já foi, você me chamou para essa live acho que em fevereiro. Eu até falei, como você é organizada? Falei, você me chamou para outubro. Então, assim, eu falei, gente, que mulher organizada. Eu fiquei chocada. Sim, Yasmin, eu sou consteladora. Você também? Que lindo. Mas, assim, achei muito legal isso. E a gente combinou, assim, achei legal, como eu falei para você, a gente falar de forma mais ampla, né? A gente não precisa falar especificamente da constelação. Porque eu acho que a gente falar, assim, das soft skills, né? Essas competências socioemocionais, abrange esse profissional do futuro, né? Enfim, então vou esperar você... né, falar mais o que você quiser aí para introduzir e a pergunta, né, quando você fizer as perguntas eu começo a responder. Mas te agradeço muito, viu? E eu adoro essa conexão que a internet proporciona, né? Você do Amazonas, eu de Goiás, né? E a gente vendo muito uma legal. Outra aí na rede social, isso é muito bacana. E tomara que o mundo fique cada vez menor mesmo devido à internet, né? Que a gente se encontre, né? Haja muitos encontros. Né? Exatamente. Exatamente. Então, como você mencionou, o Bate-Papo com QR ele começou lá no início de 2019. Então, durante o ano inteiro de 2019, nós fizemos 2 lives por mês com profissionais super gabaritados, cada um na sua área. A gente tenta sempre trazer uma temática diferente, que não seja o direito material em si, né? Mas algo relacionado à área do direito. E realmente, 2020 foi programado em 2019, então foi convidado com muita antecedência. Como eu falei, o seu perfil ele tem a parte prática do direito sistêmico, a parte prática do consensual. Então, isso chamou a minha atenção e com certeza vai chamar a atenção de todos eles aqui. A gente sabe que quando a gente sai da universidade, a gente deixa muita coisa para trás e muitas coisas você nem viu, né, na época da faculdade. Então, quando você se depara com a tua carteira da OAB, quando você depara com a vida do advogado, eu tenho uma colega que fala que quando ela passou o portal de estagiária para advogada, ela pensou, nossa, o portal se abriu. Agora tudo vai acontecer, a partir de amanhã você é advogada famosa, vai ganhar dinheiro e tudo mais. E a gente não aprende várias coisas para a gente lidar na nossa rotina. Então, quando nos deparamos com a vida real da advocacia, a gente entende que muita coisa tem que ser estudada além do que foi aprendido na faculdade, na universidade, né? E um dos itens é a lidar com pessoas, né? Lidar com o ser humano, é entender o ser humano, é entender as reações deles, para você poder conseguir ligar um com o outro e conseguir mais consensual e terminar tudo num bom o lado para os dois, né? Que satisfaça os dois lados. Então, a intenção dessa live hoje é a gente apresentar para eles o que é o direito sistêmico, o que são as constelações, como a gente consegue fazer essa união, como a gente consegue desenvolver esse lado humano, estudar as reações dos seres humanos e que a gente pode trazer para fazer isso. Tá? Então, a intenção é essa, de um modo bem abrangente, porque muitas pessoas estão aqui, nunca ouviram falar, não entendem o que é. A gente vai começar do zero. Então, eu queria que você apresentasse aqui para eles, para começo de história, o que são esses métodos consensuais de solução.
de conflito? O que eles servem, quais a importância deles, algum exemplo que você tenha para dar de como a gente pode atuar amanhã na nossa advocacia, como a gente pode utilizar desses métodos na advocacia imediatamente. Você consegue começar para a gente explicando sobre esses métodos? Sim, claro. Então, doutora Karen, como você sabe bem, né, os métodos consensuais de solução de conflito, eles têm ganhado força e importância porque a gente tem um cenário de judiciário completamente abarrotado, né? Aqui no Brasil, que a gente tem mais de 100 milhões de processos ativos, né? Então, a gente tem 209 milhões de brasileiros, então você tem praticamente aí um processo para cada 2 pessoas, né? É uma coisa absurda. Então isso eu acho que é o grande chamado prático, né, do judiciário, no sentido de que existe uma necessidade muito grande de que a gente desenvolva os métodos consensuais de solução de conflito, nesse sentido aí de conseguir reduzir, né, o excesso de ações. Mas além disso, eu gosto, e talvez até o mais importante, porque eu falo que a gente nunca sabe também o que vai vir para nós, que tipo de litigiosidade entre as partes a gente vai pegar, né? Então, não adianta romantizar também. Não adianta eu pensar assim, não, eu pensava isso, eu falo que eu fui muito inocente, porque eu comecei a estudar mediação, a constelação familiar, e eu pensava assim, não, eu vou promover a paz no mundo. Eu vou ser a promotora da paz no mundo. Só que eu estava ali distante dessa realidade prática, de entender que as pessoas que procuram um advogado de família, que é o meu caso, e os advogados de uma forma geral, eles estão com um conflito muito vivo dentro deles, né? Então eu fui percebendo que o mais importante realmente é a gente aprender e ter a cultura de desenvolver, pensar assim, bom, eu tenho que pensar primeiro que eu tenho que oferecer para o meu cliente um método de solução consensual de conflito. Por quê? Porque eu tenho um judiciário abarrotado, eu não posso ser mais uma pessoa que entra com ação, né? E aí, como diz a Olivia First, eu pego essa frase dela para minha vida, né? Eu amo essa frase. O advogado é um resolvedor de conflitos e não um ajuizador de processos. Ajuizador, exatamente. Essa mentalidade que a gente é um resolvedor de conflitos e não um ajuizador de processos, ela resume basicamente toda a importância, tanto da advocacia consensual quanto humanizada. Que é aquilo que você disse, a faculdade, ela não nos prepara para lidar com pessoas, para lidar com conflitos humanos. Então, de certa forma, um pouco de psicologia a gente tinha que estudar, inclusive, na escola. Se você for pensar, soft skills, que são competências socioemocionais, elas deveriam ser desenvolvidas desde que a gente está lá na escola. Porque a gente saberia lidar uns com os outros, né? A gente saberia lidar com a gente mesmo. Quantos problemas a gente não tem? Ninguém fala pra gente sobre as nossas emoções, sobre como lidar com as... Que bom que você gostou da frase, eu gosto mesmo. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, né? Então, assim, e com as dos outros. Né? E, doutora Karen, eu sou de família, né? Então, assim, família e sucessões, as pessoas chegam muito machucadas. Hoje, o meu cliente, pela manhã mesmo, que esteve aqui no escritório, ele falava, ele está querendo executar um acordo que ele tem com a ex-esposa, ele falava assim para mim, eu quero reconhecimento, porque eu dediquei anos da minha vida a essa mulher. E eu preciso ouvir isso, entende? Eu preciso acolher isso que esse cliente está me falando. Né? E ao mesmo tempo eu sempre digo para o meu cliente, olha, primeiro eu vou tentar um acordo, tá bom? Se for viável também, porque às vezes chega para mim, cara, doutora Karen, em alguns casos, né, e para todo mundo aqui que está ouvindo, vocês sabem disso, que não tem essa possibilidade. E hoje eu entrego muito para o cliente, eu pergunto para ele, eu falo assim, deixa eu te perguntar, porque antes eu tentava forçar muito o acordo. E a própria prática foi me mostrando que tem situações que você força que é para... Sabe, as pessoas estão com ódio umas das outras. Só que depois, às vezes, o acordo é feito. Eu tenho uma ação que há pouco tempo agora, que ela começou complicadíssima. Só que o Bert Hellinger diz algo assim, ó. Ele diz assim, a paz, ela vem da exaustão. Então, as pessoas ficam exaustas uma hora, elas não aguentam mais. Ninguém tem energia desse tanto, né? Para brigar para o resto da vida. Então eu enxergo assim que os métodos de solução consensual de conflito eles são importantíssimos porque eles servem primeiramente para tirar essa sobrecarga do judiciário, mas segundo eles servem para a gente levar isso para o nosso cliente como a primeira opção por uma questão de manutenção de vínculos, né? De manutenção do mínimo de respeito que ainda restou entre as pessoas, né? E é tudo mais rápido, mais fluido. Em qualquer área, de qualquer matéria, de qualquer área realmente, não só na área de família, né? Às vezes a gente tem aqui vários advogados que trabalham em qualquer área, inclusive no empresarial. Você trabalha com CNPJ sócio. Que tem CPFs atrás, né? Que são pessoas e que precisam lidar com esses conflitos. Então, geralmente, quando você fala, solução amigável, constelação familiar, eles entendem só no direito de família.
Então, várias pessoas me questionaram no direct quando eu lancei, né, a propaganda, o flyerzinho lá da nossa live, que não atuava na área de família, que não entendia isso, como isso poderia ser. Eu falei, então você assiste lá, você vai entender, os bonequinhos são seres humanos, não quer dizer que são casais, não quer dizer que Com são famílias certeza. exclusivamente, né? São Uma das relações humanas que a gente constelações, pode... uma das constelações mais legais que eu fiz, porque assim, realmente, de fato, as constelações mesmo eu uso pouco. Eu uso muito mais exercícios sistêmicos dentro da minha atuação sistêmica do que especificamente a constelação. Porque não é todo cliente que está aberto a isso e eu sou muito respeitosa com o que o cliente realmente quer. Mas uma das constelações mais incríveis que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer de casos jurídicos, foi no empresarial. Era uma sócia minoritária de uma empresa. Então, ela quis olhar realmente a questão do relacionamento. Eu vou contar mais pra frente essa história aqui direitinho pra vocês. Mas, assim, isso que você falou agora é muito importante. Gente, a primeira coisa, doutora Karen, as soft skills, as competências socioemocionais, em primeiro lugar, elas servem a nós mesmos, tá? Por quê? Porque a gente também tem mania de pegar os processos e se estressar demais com eles e entrar demais na vida das pessoas. E o Bert Hellinger fala, olha... Nós somos uma lanterna que vai iluminar a vida das pessoas. Uma ajuda real e efetiva é aquela que a gente sabe que a chave da solução está com o cliente. E a gente tem que ter esse foco. O problema é dele. A gente entra depois nesses relacionamentos que estão acontecendo, a gente entra depois como um ajudador, como diz o Bert Hellinger, alguém que vai ajudar, um ajudante. Mas esse ajudante, ele tem que saber o papel dele. E as soft skills, elas nos ajudam a entender qual é o nosso papel. Nós não somos salvadores. Nós não entramos no cenário para salvar a vida de ninguém. Porque se a gente pega a figura do Salvador e traz, a gente não dorme mais. A gente não tem vida, porque você começa a pensar que você tem responsabilidade para salvar a vida das pessoas que te procuraram. E na verdade isso não existe, né? A gente tem ali a nossa esfera limitada de atuação. Existe um limite até onde a gente pode ir. A gente vai dar o nosso melhor, nossa melhor competência técnica, nossa melhor humanidade para aquela pessoa, acolhimento. Mas existe um limite. No final das contas, o problema é dele. Então, em primeiro lugar, as soft skills, elas servem a nós mesmos, a nossa saúde mental, né? Sempre que acontece de eu me ver emaranhado na questão do cliente, eu falo, ai meu Deus, me ajuda a voltar para o meu lugar. Eu tô fora dele. Porque às vezes a gente se envolve, né? A gente é ser humano. Eu tive um problema bem sério, Dani, em relação a isso que você está falando, de trazer para si. Quando eu me formei, eu tinha 21 anos de idade, eu assumi uma responsabilidade muito grande no direito de família, que foi a minha primeira área, e eu realmente adquiri, inclusive, problema de saúde nos primeiros 6 meses, saúde grave nos primeiros 6 meses, super jovem ainda. Por quê? Porque eu absorvia tanto aquilo que eu queria solucionar a vida deles. Eles estavam com problema há 10 anos, há 7 anos, há 15 anos, e eu achava que eu ia resolver o problema deles e de toda eu vou entrar para resolver. E de toda a cidade. E eu não ia conseguir resolver isso. Mas até colocar isso na cabeça, foram 6 meses, foram problemas de saúde grave. Aí eu comecei a entender, comecei a estudar, comecei a me autoconhecer e comecei a entender eles também. Comecei a entender que eles precisavam ser ouvidos e que a gente poderia marcar uma nova oportunidade novamente de ser ouvidos, né? E ali nesse espaço de tempo, entre hoje no primeiro atendimento e o segundo atendimento, que eu deixava um certo tempo, mas isso foi adquirindo com experiência, né? Os primeiros meses, não. Atendia hoje, amanhã eu estava preocupada em resolver, amanhã eu tinha que formalizar a guarda, amanhã eu tinha que formalizar os alimentos, amanhã eu tinha que fazer tudo, né? E aí eu comecei a entender que não era bem assim que funcionava, não estava surtindo efeito para eles, porque eles não queriam aquilo, como você disse, tem que deixar na mão deles essa decisão, e estava causando prejuízo para mim. Então, eu comecei a dar um espaço de tempo entre atendimento e o segundo atendimento. E nesse espaço de tempo, eles alinhavam, eles retornavam, e a gente fazia aí sim só aquele papel de unir, de melhorar o resultado para os dois. E não absorver como uma solução de conflitos apenas. E não como você sendo a apaziguadora do modo geral. Né? Isso. Então, eu sofri exatamente com essa consequência. E agora, você falando, eu consegui enxergar bem. É trabalhar a soft skills para você mesmo primeiro. E aí você exatamente. vai colaborar levar para o cliente. Com os outros, né? E essa advocacia consensual, Dani, porque a gente, assim, eu tenho visto muito, inclusive nos dias de hoje, o fato da distribuição, o ajuizamento. Então, assim,
protocolo atrás de protocolo, distribuição atrás de distribuição, e aquilo lá é colocado num pedestal como se fosse a melhor coisa do planeta, e é só isso. Ou seja, vamos distribuir, vamos distribuir, vamos distribuir. Você já tentou conversar com o outro lado? Você tentou resolver o problema dele de alguma outra forma? Você tentou numa forma administrativa? Então, assim, eu não tenho visto muito isso. Eu tenho visto distribuição, 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 aí você fala, peraí, mas você falou com ele? Eu não, eu distribuí. Exatamente. Então, assim, a advocacia consensual, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desses benefícios dela, né? E dar alguns exemplos de como a gente pode aplicar ela também. Sim. Cara, então a primeira coisa, como você falou, é que tem que haver essa mudança de paradigma aí da mentalidade, né? Enquanto as pessoas tiverem essa mentalidade de ajuizador de processos, elas nem vão pensar em tentar a solução consensual. Né? Então, embora às vezes você tenha casos em que o grau de litigiosidade não está permitindo, esse caso você vai separar. A parte vai te trazer, ela vai falar, olha, a gente está praticamente se matando. Ok, então a gente vai respeitar e, né, diante disso a gente não vai realmente nem tentar, a gente vai ajuizar uma ação. Agora, a maioria dos casos as pessoas estão lá com rancor, com raiva umas das outras, mas existe a opção, né? Existe a possibilidade. Então o advogado primeiro ele tem que entender que ele precisa se olhar não como um ajuizador de processo, mas como um resolvedor de conflito e pensar, bom, como é que eu posso... Oi, Cris, linda, minha amiga querida. Como é que eu posso, então, primeiro olhar para a vida... Porque eu falo assim, a gente tem que se importar de pensar que a gente vai impactar a vida daquele cliente e o sistema dele, né? O Bert Hellinger fala no sistema. Então, a sua entrada num processo vai impactar vidas. Então, a pessoa tem que pensar nisso e não para ficar pesado para ela, mas para pensar em como ela quer impactar. Em como ela quer impactar, entende? Eu sempre dou o exemplo do filme A História de um Casamento, você já assistiu? Não. Ele é muito legal, assista, porque lá ele mostra justamente, ele é um casal que está se separando, e ali eles mostram justamente que aquele casal eles estavam tentando uma solução consensual, porque eles olhavam justamente assim, a gente tem um filho, mas eles estavam cheios de rancor, o natural, o filme é muito fidedigno, porque é um casal que está com esses rancores, com aquela raiva, quem está se separando não está bem com o outro. Estão com muita raiva, estão cheios de rancor. Mas eles são pessoas que têm aquele filho e, poxa, pensam, não, mas eu quero aqui tentar manter uma linha, né? Então eles procuram um mediador primeiro, porque nos Estados Unidos também tem essa cultura, né? Nós aqui temos uma barreira cultural não só entre os advogados, como na população. Ninguém vai se divorciar e pensa, vou procurar um mediador. Nunca, as pessoas vão procurar um advogado, né? A nossa cultura é essa, a gente não tem a cultura nas pessoas, assim, na mentalidade das pessoas de uma forma geral, de mediação, de solução consensual. Então, o que acontece? Esse filme, ele mostra esse casal, doutora Karen, que quer isso, só que eles vão tendo as dificuldades, né? A mediação não funciona, e aí a mãe, né, da criança, a ex-esposa, ela encontra ali uma advogada muito boa, competentíssima, mas a advogada o quê? Que quer ganhar. Aquela figura do advogado do ego, aquele advogado que assim, não, nós vamos pegar o patrimônio desse cara aí e nós vamos botar para quebrar, entendeu? E ela faz isso com muita maestria, mas o quê? Ela não se importa no impacto que ela vai causar dentro da família, ela só pensa que ela quer ser uma boa advogada, que consegue o que ela pede, ela consegue, entendeu? Mas e aí? E o impacto que você está gerando na vida dessas pessoas? Então, eu acho que isso é uma mentalidade que precisa nascer e precisa ficar forte, né? As pessoas têm que ampliar a visão que elas têm do papel delas, né? Que aí toda vez que você entrar num caso, você vai ter uma responsabilidade social dentro daquele caso. Porque pensar assim, poxa, como é que eu posso causar um menor impacto E aí isso entra para tudo, porque assim, mesmo quando você vai litigar, você pode ser um advogado consensual e humanizado dentro do judiciário. Por quê? Claro. Porque você vai peticionar com respeito, você vai se ater a fatos, que aí a gente entra também na comunicação não violenta, né, que é uma das soft skills para a gente desenvolver, que é a maneira que você se comunica. Por que eu preciso sair agredindo? Eu não posso contar fatos. O juiz não vai se convencer por agressões. Então, você vai contar uma situação, fala, olha, o pai tentou levar a criança à força. Isso é um fato. Eu não preciso falar, esse pai inconsequente, esse pai que não presta. Não preciso falar isso. Eu posso me ater aos fatos, eu posso fazer observações. E assim eu vou estar causando um impacto muito menor. Uma vez uma outra advogada sistêmica contou num grupo nosso, né? Ela falou, olha, começou a encaminhar para nós mensagens, como é que a cliente dela estava se sentindo quando ela leu a petição inicial, porque ela foi contratada pela parte da contestação, né? E a cliente dela estava falando, não estou acreditando nisso que eu estou lendo. E ela estava falando assim, vocês estão vendo?
que a gente pode fazer na vida das pessoas? Isso tem que ser pensado, entendeu? Exatamente. Como você falou, o fato é um fato, né? Você não precisa encher de adjetivos aquilo ali. O fato está ali, coloca, explana ele e pronto, se resolve com um fato só, né? Porque às vezes uma frase, um adjetivo que você colocou ali, ele super isso, ela não fez aquilo, e você ressaltando aquilo, você está mexendo com o íntimo deles, que naquele momento já não está no momento agradável, né? Então, quanto mais você colocar a pressão ali no que está escrito, pior vai ser a relação de tentar conciliar ali. Não vai conseguir conciliar. Então, eu achei legal essa parte que você falou, de você ser de você ter uma advocacia consensual no litígio. Exatamente. Não no judiciário, não é só consensual, paz e bem, e nada vai acontecer e eu só faço isso. Não, você é um advogado normal, que você vai trabalhar no judiciário normalmente, mas a forma com que você vai tanto contestar quanto entrar com a ação, né, fazer a ação inicial, vai ser uma forma respeitosa. Compreendendo o ser humano, compreendendo a reação do outro, compreendendo que você pode magoar muito mais do que... E você não vai conseguir chegar num consenso, né, os dois. Então, não, Karen, e eu já trabalhei no judiciário. Eu tenho o olhar do judiciário. Eu fui assistente de desembargador. Sabe o que dá quando a gente lê essas petições desrespeitosas? Dá desconforto. É desagradável. Você sabe a petição? A gente ali, ainda mais eu que trabalhava em segundo grau com desembargador, sabe o que leva ao convencimento? É jurisprudência, especialmente, mais que doutrina. Manda ver ali um monte de jurisprudência que está ali de acordo com o que você quer. Facilita. A gente decide. Não, e é assim que o assessor vai pensar nisso, porque é isso que eles querem. Tipo assim, o desembargador não quer que a sentença dele seja reformada pelo STJ. Entendeu? Então ele vai se ater ali à jurisprudência. Então, assim, não é. As pessoas pensam já errado, né? Não é por aí. E como a gente colocou, justamente porque as pessoas não têm essa consciência de que elas são resolvedoras de conflitos, elas não querem começar oferecendo, deixa eu ligar. Oi, Aline, obrigada, minha amiga querida. Exatamente, causa um desconforto, Aline. É totalmente desnecessário, não agrada nem as partes, nem o judiciário. E a gente tem que pensar assim, primeiro eu vou tentar um acordo, né? Se for possível, é o meu caso. E aí, o tanto que é bom quando a gente faz um divórcio consensual, né? Se tem menor, não tem como ser no cartório, mas pode ser no cartório. O inventário extrajudicial, né? Que todos os irmãos estão de acordo com o pai ou a mãe também que sobreviveu. E tá tudo bem, né? Então, isso é muito prazeroso para todo mundo. Mas assim, como eu te falei, quando é possível. Quando não é assim, teve que judicializar? Ok, judicializamos. Mas judicializamos com respeito. Judicializamos com consideração. E não só pensando em ser o advogado que vai ganhar. Esse filme, A História do Casamento, ele retrata perfeitamente. E não é que a advogada é uma pessoa ruim, não é isso. Ela não ampliou a consciência dela, entendeu? Ela se vê apenas, ela vê o papel dela assim, ó. Tipo, o meu papel Mas Dani, tu não acha que nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, vamos dizer pra cá, tem se falado muito disso? Da comunicação não violenta, da advocacia humanizada, da advocacia consensual. Eu tenho ouvido muito falar isso. E olha, eu sou advogada há 19 anos. Um bom tempo para cá, a gente tem ouvido bastante disso. A gente ainda tem um número muito baixo, né, de advogados que estão conscientes, de advogado que realmente quer aplicar isso na sua rotina. Sabe que isso existe, mas não aplica na sua rotina. Mas eu acho que a maioria das pessoas já está se conscientizando, por mais que não esteja aplicando. Já está entendendo. Eu vejo que os cursos que fazem relação com isso, tenham relação com isso, estão sempre sendo bastante procurados, né? Então, Constelação, por exemplo, a gente fez uma outra live, várias pessoas estavam falando que estavam buscando aonde fazer para se tornar um, né? Então, eu acho que nos últimos 5 anos para cá, não sei lá em Goiânia, aqui em Manaus, mas de um modo geral, eu acho que as pessoas estão, sim, se preocupando mais com o ser humano, né? Acho que talvez também pelas consequências que a gente está chegando aí por conta desse judiciário que não se resolve, né? Por conta está abarrotado, demora, não resolve, aí acabou conscientizando os advogados de uma forma mais drástica, né? De não conseguir seu contato, não conseguir seu processo ter a agilidade que se espera, e aí você acaba, não, vamos optar então em conciliar. Nem que não seja pela opção que a gente está falando aqui, do lado bonitinho, né? Do lado um tanto quanto romântico, mas aprendeu na marra de que é a melhor forma de se resolver. Exatamente. Existe um critério objetivo, com certeza, que é o critério de esgotamento do judiciário, e esse critério é o que leva, inclusive, o próprio Poder Judiciário hoje a incentivar essas ações.
E aí eu acho que tem um lado romântico também, mas a vida nunca é só o romântico, né? Nós, seres humanos, somos feitos de interesse, não adianta a gente ser hipócrita, né? Não adianta a gente querer ter um olhar muito lindinho para tudo. Isso não é a vida humana, não é o que move o mundo. Mas se você pode unir aí o útil ao agradável, né? O útil ao agradável, porque além do mais é o que você disse, é agradável. A gente sente, porque o que mais me motiva, assim, Karen, é sentir assim, poxa, eu posso causar um impacto positivo na vida das pessoas. E isso é motivante, entende? Porque muitas vezes o nosso trabalho é chato. Cara, não adianta, por mais que. Não adianta falar assim, não adianta falar assim, ame seu trabalho e você não vai trabalhar nenhum dia. Para com isso, já tá enganando quem, entendeu? Eu amo o meu trabalho, no entanto, tem hora que é um porre o meu trabalho, entendeu? E isso é natural, eu sou muito honesta. Entendeu? Só que são justamente as pequenas diferenças na sua atuação, as coisas que você sabe que você é boa, que você pode fazer um impacto, é aquilo que vai te motivar, entende? É aquilo que você fala, não, é nisso daqui, sabe, que eu vou focar mais, assim, porque aí a parte ruim fica assim, eu faço ela também, ela faz parte, mas eu me sinto motivada, inspirada por essa parte boa, né, que em algumas situações vai ressaltar mais, em outras menos, porque em algumas situações, eu sei que em algumas situações que eu pego, o fato de eu ser consensual e humanizada faz pouca diferença, mas em outras faz muita, entende? E por aí vai. E tá tudo bem, eu acho assim, tá tudo certo. A gente também é importante, assim, confiar no movimento da vida, né? Confiar no que chega até nós, no que é possível. Mas eu acho que, assim, como eu te falei, em primeiro lugar, para mim, o mais importante é essa conscientização. E ela está acontecendo, como você falou. E eu acho que ele está acontecendo pelo critério objetivo, mas também pelo critério subjetivo, porque as pessoas adoram... eu sou muito sincera, Karina. Mas, assim, a verdade é que as pessoas vão sentindo mesmo essa necessidade de ver, assim, aquela história do propósito, né? Existe o romantismo mesmo. E assim, Karen, eu acredito muito nessa frase, o futuro é humano. O futuro é humano porque as máquinas estão chegando aí com toda a força, né? Os escritórios que mexiam só com a ação de massa estão todos se reestruturando porque sabem que daqui a poucos anos os robôs estarão fazendo ações de massa, né? Os aplicativos, alguns já fazem. Mas o tratamento que você dá para as pessoas, né? O olho no olho, a atenção, né? A comunicação não violenta, ela fala da escuta empática. A pessoa quer uma escuta, ela quer ser ouvida. Se você está ali, está presente, sabe? O cliente, eu sinto muito isso, assim, que o meu cliente, muitas vezes, ele gosta muito de mim. Aquela coisa assim, sabe? Eu gosto de conversar, né? Então, assim, isso é muito legal, entendeu? Porque ali, claro que... E tudo objetivo, viu, doutora Karen? Que eu sou muito objetiva, sabe? Eu sou romântica, amorosa, mas eu sou super objetiva. Minha consulta é cobrável, é horário marcado, eu atendo meu cliente no telefone, entendeu? É meia hora, 40 minutos no máximo, porque não é para ser bonitinho, não é para ser romântico. Sim, você entendeu? Eu brinco que eu já fiz terapia o suficiente para saber que eu não sou boazinha. Você entendeu? Eu não sou boazinha. No entanto, eu tenho consciência de que eu posso dar o meu melhor. Claro. Existe muita luz em cada um de nós para a gente oferecer para as pessoas, né? Então, cada vez que a gente pode ser luz na vida de alguém, que a gente consiga ser essa luz, entende? Eu acho que é isso. E isso dá realização pessoal e profissional. Essa é que é a grande chave. Por isso que você falou. Eu acho que está crescendo também por isso, porque as pessoas veem, pô, é bom, né? Quando a gente sente que a gente ajudou mais as pessoas a fazer o bem. E se você se capacita em mediação de conflitos, se você aprende comunicação não violenta. Eu falo, esses dias eu peguei uma consultoria com uma cliente que ela ia fazer uma mediação e ela quis me consultar, porque ela falou, doutora, eu quero ir para mediação entendendo o que vai acontecer, né? E, inclusive, entendendo também, ela queria entender, assim, os direitos bem dela, né? Então, eu expliquei, assim, eu falei, ó, você vai pedir alimentos com critérios objetivos, você vai fazer uma tabelinha, passei a tabelinha dos alimentos para ela, aquelas que a gente tem, né? Como é que você faz, o valor. Então, você vai chegar com isso, você vai chegar já em mente preparada para saber como é que você quer a visita, né? Oferecendo. Então, fui bem objetiva com ela nesse sentido e falei... E agora não só isso, agora eu falei para ele, agora escuta aqui que eu vou te falar. Assista vídeos sobre comunicação não violenta, para você saber levar a sua mensagem para o seu marido, pro seu ex-marido, porque a comunicação não violenta ela existe justamente para mostrar para a gente a forma que a gente pode se comunicar, que nos conecta com a pessoa. Eu falei, e seja honesta. Se você conseguir, né, por videoconferências, eu falei, se você conseguir passar verdade nos seus olhos e esse homem captar essa verdade nos seus olhos, de que realmente é o que você precisa, sua necessidade realmente é grande com relação à demanda financeira, que realmente não tem como ser a guarda nos moldes que ele queria, porque o marido dela, ex-marido, queria guarda alternada, aquela que na verdade é uma construção jurisprudencial, né, de que mora 15 dias em 15 dias. Eu falei, se
se você conseguir expor, né, com verdade nos seus olhos, você tem chance. A gente tem que entender isso também. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Se você vai igual um robô, sabe? Não tem conexão. Não acontece conexão. Eu falei, mas se você consegue pegar esse homem aí na emoção também, ele fala, pô, ela tá falando a verdade. Aí você tem uma chance. Então, no fim, ela disse que conseguiu fechar acordo, que fez algumas concessões, mas assim, que ela foi preparada. Então, é importante a gente entender. A minha amiga falou assim, o período de pandemia acelerou a conscientização. É verdade, porque também na pandemia foi obrigada a fazer muitos acordos, né? O pessoal teve que fazer muita revisão temporária aí de pensão alimentícia, né? Com as mudanças de... Essas questões também de visitação, convivência, né? Tiveram que ser bastante regularizadas aí entre os ex-casais, entre os pais, com relação às crianças. Isso melhor aí, a comunicação não violenta, o melhor chamado também é a comunicação generosa, exatamente. E Dani, me fala um pouquinho sobre o direito sistêmico, o que ele abrange, o que você pode, o que a gente pode tirar dele. Porque a própria palavra, como eu já te falei, a própria palavra já dá uma dica aí do que é, né? Mas o que ele abrange de modo amplo aí? Então, o direito sistêmico, ele é mais do que a aplicação da constelação familiar. Tanto é que, igual eu te falei, eu efetivamente, em casos jurídicos, eu faço pouca constelação familiar. Porque é muito mais, assim, a aplicação da abordagem sistêmica. O meu curso chama Abordagem Sistêmica Aplicada ao Direito. Porque esse é o nome que eu gosto. É de você pensar assim, é pegar a abordagem sistêmica e aplicar ao direito, toda essa visão. Então, começa justamente assim, ó, sistêmico, como você falou. Então, entra aquela conscientização assim, eu vou impactar um sistema. Não é só o meu cliente. Meu cliente me procurou, mas ele está inserido num sistema. E todo esse sistema é um organismo vivo. Então, o estudo do Bert Hellinger é pautado em entender como que funciona esse organismo vivo, que são os sistemas, né? E aí ele viu como é que... os bonequinhos. Tu trouxe teus bonequinhos? Eu trouxe. Deixa eu pegar. Espera aí, aguenta aí que eu vou pegar, que eu tô no escritório até agora. Eu vou pegar meus bonecos, espera aí. Gente, comece a acompanhar lá a doutora Daniela no wiki dela e ela fala muito sobre isso. Ela tem os bonequinhos, onde ela faz os treinamentos dela, onde ela faz os cursos dela, as mentorias, e ela usa os bonequinhos. Por isso que eu perguntei dos bonequinhos. É fácil de explicar através deles. Meus meninos estão aqui. Meus meninos estão aqui. Tava só falando que era para te acompanhar no teu perfil, dar uma olhadinha nos teus bonequinhos aí, que é fácil de entender. Meus meninos estão aqui. Amanhã eu tenho consultoria sistêmica. Não, e olha só, uma forma super legal de aplicar o direito sistêmico no atendimento é assim. Vem uma cliente para uma cliente, vem mais mulher, mas vem uma cliente para o atendimento jurídico normal. Ela quer uma consultoria, né? Entender essas questões de pensão alimentícia, entender alguma questão do divórcio, da partilha. Uma coisa que eu faço muito, é pedir para o cliente montar o conflito dele para mim através dos bonecos. Então eu peço assim, a pessoa que é a mais aberta, depende muito da abertura que o cliente vai me dar. Mas o cliente que me dá a abertura, eu peço para ele posicionar. Coloca um bonequinho para você, coloca um bonequinho, né, para o seu ex-marido, para o seu filho, para o patrimônio. E aí eu peço para... Isso é um exercício sistêmico. Ela que ela monta a imagem, ela já pode olhar para o conflito ali exposto na frente dela, como é que ela enxerga esse conflito, né? Ela que fez o desenho ali daquele conflito com os bonecos, exposição. E aí eu pergunto, como que é para você olhar para isso? Isso é super poderoso, entende? Que a pessoa sempre me dá uma resposta interessante. E aí, se o cliente me permite também, eu peço para ser feitas algumas frases de solução. Já tive casos muito bonitos de solução de união estável, divórcio, em que eu conseguia que os clientes falassem coisas bem bacanas, né? Frases de solução mesmo, de constelação para o ex-marido, se emocionassem. Isso descarrega um pouco a pessoa. Ela está emocionalmente pesada, né? E não é uma possibilidade de ajudar o cliente a separar um pouco essa parte emocional. Porque às vezes se o emocional está muito sobrecarregado, ele prejudica muito, né? A maneira como a pessoa vai... O que ela vai querer de você ali naquela ação, né? A pessoa que está com aquela sede de vingança. Então, assim, quando você consegue, né, fazer o cliente dá essa abertura, você consegue... Né? Exato, e você consegue ajudar o cliente a liberar um pouco aquela emoção, fica mais fácil ele separar um pouco. E às vezes a solução vem ali deles mesmo, né, Dani? Porque você está fazendo com que eles enxergam a realidade deles e eles vão propor essas frases que você está falando, eles estão propondo ali uma solução. Porque é uma frase de solução, né? E às vezes acaba que pode resolver só com essa tua técnica, né? Sim, a pessoa pode ter um olhar, tipo assim, aquilo ali ela sai pelo menos impactado, né? Com alguma diferença. E muitas vezes, eu mesmo que eu não consiga fazer, por exemplo, um desenho, eu consigo, que às vezes, igual eu te falei, vai muito da abertura do cliente, mas eu consigo fazer comentários sistêmicos, né? A postura sistêmica é muito da gente. O que é a postura sistêmica? Que eu falo que a gente é o mais importante. Você conhece a teoria do Bert Hellinger, e para isso você pode ter feito cursos de capacitação, você pode ter lido os livros dele.
Mas então você conhece a visão sistêmica da vida e as leis universais que regem os relacionamentos humanos, né? Que são as 3 leis sistêmicas. Então, a partir desse olhar, aquilo vai reger sua vida. Então, você vai olhar para as situações dessa forma. A partir do momento que aquilo está integrado em você, você realmente está assim, imerso nessa visão sistêmica, você vai olhar para tudo assim. Então, você vai olhar para o cliente e vai lembrar disso. E aí, quando o cliente, muitas vezes ele fala, né? Eu escolhi mal o pai dos meus filhos, e isso é avesso à visão sistêmica, porque para Bert Hellinger, todo pai, toda mãe é o pai certo, porque senão era outra pessoa, né? Se a gente é 50% aquele espermatozoide, 50% aquele óvulo, outra união de outro, que fosse outro óvulo, outro espermatozoide, não ia ser aquele indivíduo, né? Então ele diz que não existe essa visão de pai errado e pai, né, mãe errada. Então, isso é uma coisa que eu sempre levo assim, para o cliente, quando ele faz esse desabafozinho, eu falo, será que é errado mesmo? Você já pensou que se não fosse essa pessoa, nem ia ser seu filho? Tem um comentáriozinho pequeno, mas assim, que também não é invasivo, porque você entende, eu não posso me colocar no lugar de anjo da vida da pessoa, não é o meu lugar. E quem sou eu? Porque o mais legal do Bert Hellinger, cara, é que ele é tão incrível, porque ele vira pra gente e fala assim, larga de ser arrogante, quem que você acha que você é? Que você pensa que você vai chegar na vida de uma pessoa e vai fazer toda a diferença na vida dela. Olhe para você, põe isso no seu lugar, sabe? Então isso já é muito interessante, porque aí você já fala, gente, quem que sou eu querendo salvar as pessoas, dar lição de moral nas pessoas? Não é isso. Mas se eu tenho a visão sistêmica, se eu sei disso, se eu acredito, né, que existe uma forma dos relacionamentos fluírem melhor, existe uma consciência que vai fazer as pessoas, né, melhorarem as próprias relações, então eu vou levar isso para elas, entendeu? Então, além de você ter o potencial de fazer uma constelação, que é muito legal, você pode fazer esses exercícios, né? Você pode... Mas primeiro tem que conhecer a teoria, não adianta. Porque isso aí é... Como é que você vai ser sistêmico se você não conhece o que o cara fala, né? Se você não entende o que o Bert Hellinger postulou que é saudável para os relacionamentos humanos. Mas, basicamente, ele fala assim que a parte, ela impacta no todo. Então, assim, o fato é que se uma pessoa, você está atuando só na vida dela, mas a presença dessa pessoa e as atitudes dela vão influenciar as outras. Então, essa é a visão sistêmica, é saber que está tudo interconectado, tudo se interfluenciando ao mesmo tempo. E saber que você está ali no meio e que você está interligando todos eles, né? Porque a tua função ali é interligar eles. Às vezes é pegar o raciocínio de um com o do outro e interligar. Não é salvar a situação ali, mas é tentar resolver, né? Então, não, e uma pergunta, só uma coisa que eu quero falar. Então, uma pergunta assim, ó. A gente tem que estar se perguntando constantemente. Eu estou a serviço do conflito ou a serviço de uma possível solução? Ou a serviço de uma reconciliação? O Bert Hellinger fala que a gente sempre tem que estar a serviço de uma possível reconciliação. E muitas vezes a sua atitude pode estar a serviço do conflito. Exatamente. Se você partir desse, né? É como você falou, se você internalizar isso, você já enxerga a relação e enxerga todo o sistema dessa forma, né? Mas tem que entender um pouquinho mais, e aí outro dia vamos estudar só sobre ele, né? Para poder entender o que ele está passando. Mas o tema da nossa live hoje são as soft skills que a gente tem que desenvolver, né? Então eu queria que você citasse algumas, nem que pode repetir o que a gente já falou, não tem problema nenhum, e citasse algumas que a gente tem que desenvolver para que a gente possa resolver conflitos na nossa vida, de modo geral, como advogados, enfim, empresa, advogado pessoa física, né? Utilizar esses soft skills. O que a gente precisa se desenvolver melhor? Às vezes as pessoas até já têm um lado um tanto quanto desenvolvido e melhora, outros não estão com eles tão em destaque, mas conseguem também chegar lá, né, Dani? Exatamente. Então, tipo assim, tem gente... Né, que a gente pode desenvolver. Exato. São habilidades e assim, tem gente... Primeiro assim, soft skills. Soft skills são competências socioemocionais. São essas questões comportamentais, né? A famosa inteligência emocional, né? Começa esse nome, essa história, porque dentro do próprio ambiente corporativo, as pessoas começaram a perceber que às vezes você contratava sempre as pessoas com base nas hard skills, que são justamente as competências técnicas. Então você contratava muitas vezes ali a pessoa, não, esse cara aqui é muito bom, muito qualificado, ele consegue muito resultado. Mas de repente o cara tinha um relacionamento podre com a equipe. E aí essa pessoa, muitas vezes, ela teria que ser demitida, ela não avançava nas posições porque ela não era boa de interrelacionamento humano, né? Então aí que foi começar os soft skills a ficar na moda, foi no próprio ambiente corporativo. Mas aí se você traz, isso cabe em qualquer lugar, né? Cabe para pessoas que trabalham no escritório de advocacia e cabe para pessoas que trabalham sozinhas ou com um parceiro, enfim, né? Sempre vai caber.
E aí o fato é que é essa questão de você aprender a desenvolver suas competências socioemocionais. Então, assim, primeiro a gente tem que pensar na importância disso. Como você falou, tem gente que não precisa fazer nada. Tem gente que é assim de natureza. Tipo, são pessoas que sempre tentam já o acordo, que pensam nos outros. É gente que, né, já está inserido nesse ambiente. Exato, tem muita gente que tem isso, é inato, né? Outras pessoas precisam desenvolver. Então, eu provavelmente já precisava desenvolver, entendeu? Porque Deus já me pôs logo ali para estudar uma cambada de coisa. Então, assim, tem as pessoas que já precisam aprender a desenvolver. Então, assim, não, eu brinco que eu sempre tive, eu tenho uma amiga que quando eu falei que eu ia começar a mexer com mediação, ela falou assim, você sempre pôs pano quente. É verdade, eu sempre tive pano quente, é uma característica que eu tive. Mas eu não tinha nunca visão sistêmica, realmente eu precisava aprender, né? Tipo, o universo, a vida sabe, né? Para onde você precisa ir. Mas eu acho que a visão sistêmica, nesse sentido, todo mundo tem que aprender, né, Dani? Você colocar panos quentes mais ou menos, mas assim, a visão sistêmica, de um modo geral, a gente não tem conhecimento mesmo. Precisa estudar mais, né? Não é, não vem com a gente. Não, mas eu acho assim, começa para um advogado, né? A gente fala assim, né, o tema da live, né? O que um advogado deve desenvolver. Então, como a gente falou, primeiro ele tem que mudar a mentalidade, como ele vê a função dele. E a partir daí ele tem que entender que é importante estudar mediação de conflitos. Porque na mediação, tipo, você aprende técnicas incríveis, como você aprender a parafrasear o que foi dito. Então, sempre que você for tentar um acordo, né, você como advogado mesmo, tá tentando ali, tipo, levar para uma parte outra coisa, você vai saber o que você vai levar. Como é que eu vou dar a interlocução da frase que eu vou fazer, de modo que eu possa levar o real interesse da minha parte. Então, a mediação já contribui muito nesse sentido, de saber ensinar a gente a se portar melhor em ambientes de possível negociação. A hora de ficar calado, a hora de ouvir um, depois o outro. Então, eu acho que um curso de mediação de conflitos, ele te dá ferramentas e ferramentas muito legais, porque eu fui mediadora dentro do judiciário por um tempo, enquanto eu era assistente do desembargador, fazia mediação voluntária. Foi uma experiência incrível, porque você, né, vai pegando essas aptidões aí de quando você está num ambiente possível acordo ali, como é que você pode agir da melhor forma, né? Que as pessoas realmente vão confiar em você. Já cortando você só em relação a essa mediação, você tem algum curso? Eu tenho curso... Não, só de mediação. Tá, não. Eu fiz no CNJ, aqueles cursos do CNJ, que hoje em dia eu não entendo mais. Mas eu fiz no CNJ, né? Então hoje mudou, porque o CNJ parece que agora só está oferecendo através das câmaras, são cobrados, né? O meu foi gratuito. Mas foi muito bom o meu curso. Sempre os cursos que o CNJ aprova parece que são parecidos, assim, sabe? Mas são bons cursos, porque você aprende essas... Né, como lidar melhor no ambiente de negociação. A própria negociação é algo que eu mesmo preciso aprofundar mais, né, mas o método tradicional de Harvard, né, que está no Como Chegar ao Sim, é com certeza um método que também traz soft skills para a gente e ferramentas aí mais objetivas para a gente aprender a negociar, embora esse realmente eu confesso que eu preciso melhorar muito, porque eu conheço só o básico do básico, então acabo não aplicando tanto, né, mas ele fala dessa questão de que os interesses são mais importantes que as posições. Então, é muito sempre essa questão da mentalidade, né? Eu vejo que todos os métodos, eles trabalham muito uma mudança de postura e mentalidade, né? De como você vê que você deve se portar diante das situações. E aí vem a comunicação não violenta, que você tinha me falado, e que, cara, eu acho incrível a comunicação não violenta. Tipo assim, para mim foi uma coisa que, e embora seja difícil de aplicar na prática, porque não é algo natural, não é. Eu vou falar um pouquinho de comunicação não violenta, mas é assim, não é algo que vem natural pra gente, mas se você, antes de uma conversa difícil, sabe quando a gente sempre tem umas conversas difíceis, né? Às vezes você tem que conversar ali com o sócio, às vezes com o marido, às vezes com o pai, com a mãe, com o chefe, você vai ter uma conversa, nessa conversa daquelas desagradáveis. Então você pode se preparar com a comunicação não violenta, né? Porque ela fala de 4 passos para a comunicação. Ela fala que a gente tem que fazer uma observação a respeito dos fatos, expressar como é que aquele fato que aconteceu nos fez sentir diante das necessidades que a gente tem, e aí sim a gente faz um pedido e não uma exigência. Então eu vou dar um exemplo muito simples que eu sempre dou quando eu estou falando de comunicação não violenta. Seu filho deixou as roupas no quarto jogadas no chão, você chegou em casa, ficou morrendo de raiva e falou: pô, você é bagunceiro pra caramba, que saco, chega em casa essa zona. Tanto de roupa no chão, a gente fala assim. Como diz o Marshall Rosenberg, a gente fala que nem o chacal. E a gente fala mesmo, a gente é com raiva, né? É humano, entendeu? A gente fala mesmo. Mas aquele dia você estudou comunicação não violenta, ficou inspirado e falou assim: eu vou aplicar aqui com o meu filho hoje, entendeu? Eu estudei aquele negócio e de acordo com o tal do Marshall Rosenberg, eu vou criar conexão e empatia. Hoje eu vou falar com comunicação não violenta. E aí a girafinha, como dizer. Então, como é que você falaria? Primeiro você vai fazer uma observação, né? Então você vai dizer: meu filho, eu vi que as roupas estão no chão. Isso é um fato.
né? É uma observação. Você não está fazendo nenhum juízo de valor, nenhum julgamento com relação a esse fato, nem com a pessoa que fez esse fato. Você está fazendo uma observação. Meu filho, eu vi que as roupas estão no chão. E aí, qual o sentimento que me causou? E com isso, meu filho, eu me sinto frustrada, me sinto irritada. Por quê? Porque eu, meu filho, tenho necessidade de organização. Quando a casa está organizada, a minha necessidade de organização ela fica preenchida, né? Eu gosto, me faz bem. Então eu queria te pedir, meu filho, para não deixar as roupas no chão, mas para você colocar as roupas no cesto, né? Isso vai fazer muito bem aqui para mim, para meu estado, para a casa toda, né? E aí, o que acontece? Quando você fala dessa forma, a pessoa não tem como ela ficar com raiva de você, se sentir ofendida com você, não tem. Porque você não deu brecha para ela, você não acusou ela de nada, você não falou que ela faz você se sentir nada, você falou que você se sente. É muito, ó, como é que tem autorresponsabilidade? Eu me sinto frustrada e irritada quando eu vejo suas roupas no chão, porque eu tenho necessidade de organização. Então é tudo você, é tudo seu, entende? Então a pessoa... Não, Karen, aí fala, a pessoa, a empatia... Eu vou falar bem baixinho aqui, ó, só pra quem tá aqui, eu faço isso, exatamente isso que você fez agora. Perfeito. Poxa, eu preciso muito da casa organizada, eu fico arrasada quando eu vejo isso, é que eu não acredito, eu tô muito chocada com isso. Todo dia eu tenho que ver isso. Isso, aí a pessoa se sente mal, né, de ver que, poxa, eu tô causando isso na minha mãe, né? Então, assim, ele fala assim, porque aí o potencial de luz que a gente tem, né, como eu falei, a gente tem muita coisa ruim mesmo, a gente é ser humano, cheio de tranqueira, mas a gente tem a nossa luz. Então, esse potencial bom que a gente tem, a gente sente empatia naquele momento. Poxa, que coisa, né? Eu não quero fazer a minha mãe se sentir assim. Então, é algo que... Eu lembro que quando eu fiz o curso, e a mãe deu o exemplo dela lá, a mãe que estava dando um exemplo, ela disse que a filha já era casada com filhos e que ela ligava muito para a filha e a filha não atendia. E aí, a hora que ela fez a comunicação comigo, sabe, como se eu fosse a filha, cara, aquilo foi tão impactante para mim. Ela falou assim para mim, minha filha, eu tenho te ligado e você não tem me atendido, né? E isso me deixa triste porque eu sinto necessidade de conexão com você. Eu sinto necessidade de saber de você, de como é que você tá. E eu queria te pedir então, para quando você vir uma ligação minha e não puder atender, me retornar quando puder, ou me mandar uma mensagem, né, dizendo como é que você tá. Gente, a hora que ela falou aquilo, eu não sou a filha dela, né? Mas aquilo me pegou assim no meu coração, sabe? Cortou meu coração. Eu falei, olha, se você falar assim pra sua filha, ela não vai ter coragem de fazer diferente. Assim, porque, sabe, é um modo como fala. Mas a gente não fala assim, a gente fala, pô, minha filha, que saco, eu te ligo, você não me atende. Você sou ingrata, sou sem coração. Você tá entendendo? Então, assim, a gente faz o que? A pessoa fica com raiva da gente. Como diz o Marshall Rosenberg, a gente corta a conexão. Né? Então, eu acho que, assim, para o ambiente corporativo, você vai ter reuniões difíceis. Cara, se as pessoas soubessem se expressar dessa forma... Imagina o ganho que elas não teriam, né? E serão muito mais bem-sucedidas, né? Se muitas vezes um funcionário explicasse isso para o chefe dele, o chefe, ao mesmo tempo, né, repassasse quais eram as necessidades de cada um e os sentimentos que eles estão tendo. Então, isso é incrível, mas tem que ter uma educação, assim... Igual eu falei, tinha que começar na primeira série, porque ninguém sabe conversar desse jeito. E não é da nossa natureza. Né? Nunca, então, a gente nem ouve falar isso. Vai falar de comunicação não violenta agora, adulta. Não tem isso em escola. Exato. Não tem isso. Nem se fala em comunicação, muito menos em não violenta, né? Fala em escrever, em passar uma mensagem. Não é se comunicar, né? É passar uma mensagem. Escreve aqui o que você quer e o outro vai ler lá da forma que ele tiver no momento, né? E não da comunicação nesse sentido. Mas esses 4 passos aí, ó, dando esse exemplo, acho que todo mundo que está aqui entendeu perfeitamente. Isso. Não, mas eu falo que qualquer assunto... Eu falo que qualquer assunto a gente consegue falar ele em 2 minutos ou em 48 horas, assim, né? Você pode desenvolver o assunto em muitos níveis, né? Então dá pra gente, tipo, explica em 30 segundos o que é comunicação não violenta, dá pra você dar um jeitinho, né? Mas eu acho que também é uma soft skill incrível para você aplicar especificamente em determinadas situações sem hipocrisia. Quem vai sair conversando igual comunicação não violenta todo o tempo, mas em situações específicas é uma ferramenta incrível, né? Que pode ajudar muito a gente agora eu falei, a passar mensagens, entende? Porque a gente também tem que pensar nisso. A gente acaba tendo que passar muito recado enquanto advogado. E esses recados, eles devem ser bem repassados por nós, porque a gente vai estar impactando, né? Num sistema. E a intenção é que você consiga impactar esse sistema sempre. Então, se você fizer isso uma vez, você pode ter certeza que não vai ter uma reação diferente na segunda vez, né? Porque se você tratar dessa forma que você tratou o filho, se você tratar dessa forma que essa mãe ligou para a filha não atendia, na segunda oportunidade que ela for tratar desse jeito, a filha já está ciente daquilo, já está com o coração partido de ter ouvido a mãe, não se repete.
Então você acaba gerando uma conexão com aquela pessoa e acaba refletindo positivamente naquela relação em qualquer outra que tiver com aquela pessoa, né? A pessoa, numa segunda oportunidade, vai pensar, não, mas a forma com que ela conduziu a primeira, ela poderia ter feito isso da pior maneira possível. Olha como ela fez. Esses dias eu estava conversando com um colaborador meu lá, um advogado do escritório, e aí ele falou assim, doutora, eu falei, né? Que eu falo pouco, Dani. Eu também. E aí, mas assim, desse jeito, sabe? E aí ele olhou para mim e falou assim, olha, tu poderia ter falado isso de qualquer maneira, eu ia sair daqui arrasado, enfurecido. E eu tô saindo daqui indignado comigo mesmo de ter feito isso. Perfeito, né? E agora eu pensei, é exatamente isso que você está falando, né? Ele saiu indignado por ele ter feito aquilo para mim, ou para o processo, ou para a situação, né? Então, convencer a pessoa, porque a forma que você vai conduzir a conversa é a forma que ele vai receber do outro lado, né? Exatamente. Então, se você quer passar uma mensagem, essa mensagem tem que ser uma mensagem saudável, né? E a intenção é que o outro realmente fique com o coração partido, sim, e que pare de fazer aquilo que está fazendo, né? Não, e não é exatamente assim, né? Porque isso não se torna uma chantagem, uma manipulação emocional, né? Não é exatamente a intenção é conectar as pessoas, você entende? Que é tipo assim, você tá entendendo, tipo assim, cara, que eu te expressei como eu me sinto porque eu tenho necessidades, então a pessoa vai ter... Claro. Ela vai ter uma forma de olhar para as minhas necessidades e para as dela, porque olha que legal, ele fala assim, e o pedido pode não ser atendido, porque ele não é uma exigência, porque a outra pessoa também tem necessidades. Mas aí ela vai ter que aprender a expressar as necessidades dela, entende? E tipo assim, por exemplo, a necessidade da roupa no chão, ela é muito difícil, né? Mas assim, eu não tive tempo hoje, né? Quase não existe, mas às vezes é uma questão de tempo. A pessoa pode negociar com você assim, não, mas eu tô agora ocupado com isso daqui, mas agora, tipo, eu te prometo que em 15 minutos eu vou fazer, né? Vou priorizar aí o que você está falando, vou despriorizar a minha necessidade, sim, né? Porque nesse momento eu estou atendendo a minha necessidade. Então, assim, esse é o equilíbrio, né? Muito legal. E aí, óbvio, como não poderia faltar, obviamente, eu vou falar da soft skills que deve ser desenvolvida, é o conhecimento sistêmico, né? Porque eu acho que, cara, isso mudou a minha vida, mudou completamente a minha maneira de ver o mundo, de me relacionar com a minha família. Eu começo assim, com meu pai e com a minha mãe, tipo... Mudou completamente, porque dá um cenário de, tipo, a visão sistêmica, né, fala a lei da hierarquia, né, em que as pessoas que nasceram primeiro têm uma precedência no sistema, e isso mantém o sistema saudável, que os filhos sempre são pequenos diante dos pais. Então isso a gente ouvia dizer, né, parecia que era algo antiquado, assim, tipo, o pessoal do passado falava muito em respeito aos mais velhos, hierarquia, mas isso é uma bobagem, hoje em dia somos todos iguais. Só que, assim, a questão do pai ouvir o filho, porque eu acho que o que havia no passado de errado é que os filhos, eles não eram ouvidos pelos pais, né? E isso era muito ruim, né? Porque não tinha comunicação. Mas, ao mesmo tempo, o fato de existir comunicação entre pais e filhos não tira o pai do lugar de pai e o filho do lugar de filho. No sentido de que aquele... Tipo assim, o Bert Hellinger fala assim, algo muito simples, meu querido, você ganhou a vida dessas pessoas. Você está vivo porque essas pessoas aqui existem. Então, assim... Parou por aí. Ele fala assim, não tem como equilibrar essa relação. Ele fala da importância do equilíbrio nos relacionamentos. E ele fala, com pai e mãe não equilibra. Porque você ganhou algo grandioso demais, que foi a vida. Né? Então, é algo, assim, algo pequeno, assim, às vezes é meio óbvio. Fala, nossa, realmente, né? Mas ninguém fala isso pra gente dessa forma. É isso mesmo. Então, a visão sistêmica, ela impacta. Sabe? Esses dias eu tive uma oportunidade incrível de virar para uma pessoa e falar, uma pessoa que acabou me relatando. Acontece muito, como eu tenho essa coisa meio terapêutica, as pessoas acabam se abrindo muito para mim, muito rápido, né? A minha amiga, eu saí com o amigo dela e ela, poxa, ele te contou algo que eu sou amiga dele há anos e eu não sabia. Eu falei, normal. Porque, tipo, eu criei essa empatia porque eu tenho esse lado mesmo, né? E aí esse rapaz me contou que ele era adotado e tudo e tal. E aí eu perguntei para ele assim, como é que você tá com seu pai e com sua mãe? Ele falou assim... Né, não tenho pai. Eu falei assim, olha aqui pra mim, você é filho de chocadeira? Aí ele falou assim, hã? Eu falei, não existe, eu não tenho pai. Eu não sei quem é seu pai, eu não sei da sua história, mas não me interessa, você tem um pai e uma mãe, porque você teve um dia um óvulo. Eu falei assim pra ele, eu não sei nada da sua história, eu nem quero saber. Mas se você for uma pessoa que foi assim, originado de dois fumadores de crack no meio da rua, foi aquele espermatozoide e aquele óvulo que deram origem à sua vida. E eles são seus pais, então você tem pai. E aí ele já começou a olhar pra mim assim, né? E a gente começou a conversar, ele começou a me contar da vida dele. Então, assim... Começou minha sessão de terapia aqui. Vou começar a conversar com ela, que negócio ficou bom. Sim, mas assim, é legal, tipo, eu não tenho pai. Não, para aí. Opa!
Entende? Assim, o fato de você não ter tido uma figura paterna, eu tenho certeza que isso é um impacto enorme. E eu falei pra ele, eu falei, olha, não me entenda mal. Eu nem de longe acho que eu sei entender o que você sente, porque eu não faço ideia do que você sente. Mas eu quero que você entenda que tem, tem um erro nessa sua frase. Tem um erro. Né? Então, assim, já é uma mudança de consciência, de paradigma. E, tipo, e a gente conversou a noite toda, foi muito legal. Eu pude passar muita coisa do sistêmico para ele. Então, eu acho assim, a visão sistêmica, ela é incrível. Né? E ela fala de coisas meio que básicas, meio que óbvias, tipo assim, honrar pai e mãe estava lá na Bíblia, mas que a gente não dava o devido valor. Então, eu acho que o Bert Hellinger faz um resgate de coisas importantíssimas, que são cruciais, como diz ele, que mantém os relacionamentos saudáveis, né? Que mantém as relações da melhor forma que elas podem, no melhor potencial, e que a gente tinha de desapegado aqui na sociedade. Então, eu acho que é um resgate muito importante e que faz muita diferença na minha vida e que eu espero que possa fazer na vida de todo mundo, sabe? Então, assim, claro que... E claro que, assim, a gente tem que ter muito esse respeito, cara, e não ser invasivo, porque, por exemplo, imagina lá, eu mesma conversando com esse rapaz, quem sou eu na fila do pão, né? Eu tive pai e mãe em casa, eu não fui adotada, eu não fui... Mas, assim, a gente tem que, mesmo assim, levar assim, olha, diante da realidade que é a sua, diante da sua realidade, existe uma outra visão que pode te fazer melhor. E sabe? aí você que está pode ser mais colaborando e saudável. agregando efetivamente na vida dele, que é esse é o Exato. sentido, né? Exato. Então, eu acho que a visão sistêmica é uma soft skill incrível, porque ela muda a forma como você vê o mundo, sabe? Ela muda a forma como você vê as pessoas, porque você entende, as pessoas não são uma pessoa, as pessoas são um sistema, sabe? Então, assim, só de você ver isso, né, isso já muda muito. Então, eu acho que isso é muito legal, sabe? Eu acho que é muito necessário. E como eu te falei, eu acho que faz muito bem, primeiramente, pra gente, sabe? E aí isso impacta na sua profissão quase que naturalmente, entendeu? Porque não é sempre que vai caber cada circunstância. A gente tem que... O Bert Hellinger, na sua maravilhosidade, que eu amo esse homem, ele ainda fala nas ordens da ajuda, que são as formas de ajudar melhor, ele fala assim, você tem que entender os limites e as circunstâncias nos quais você está inserido. Você tem que entender que você só pode dar o que você tem e que você só pode... A pessoa só pode tomar de você, né, receber de você aquilo que ela precisa. Então, só nessa frase também, cara, isso já dá uma paz. Porque você tem que entender que toda situação tem limites e circunstâncias que você vai ter que compreender para estar inserido e que você só pode dar o que você tem para oferecer. E que a pessoa também só vai receber aquilo que ela está preparada para receber e aquilo que ela precisa. Não mais do que ela, né, do que realmente... Por exemplo, você não vai... Você é advogado, você não vai virar, tipo, psicólogo, começar a pessoa te ligar toda semana para desabafar. Não, não é meu papel. Não é essa a questão. Eu não estou sendo paga, remunerada para isso e nem é o meu papel nessa circunstância. Né? Mas quando esse cliente vem conversar comigo, né, inclusive no meu contrato está previsto que ele tem até 2 reuniões possíveis comigo ao mês, sem cobrança nenhuma, naquele tempo em que eu posso dedicar a esse cliente, eu vou dedicar a esse cliente. Claro. Né? Eu vou dar esse tempo para ele. Né? Inclusive, o pessoal, o Marshall Rosenberg também, ele fala da escuta empática, né? Que nada mais é também do que essa escutativa, ele fala, se você não estiver disponível, porque nem sempre a gente tá com saco, né, Karen? Vamos mentir também. Sim. É hora que você não tá com saco, não vai falar nem com amigo, né, com ninguém, tem hora que você não tá com saco pra ouvir. Mas ele fala assim, se você não tá disponível, já mostra isso, né? Pra pessoa não pensar que... Porque tem hora que você quer mexer no celular, entendeu? Que você quer ver televisão, que você tá imersa nas suas próprias questões, que você não tá com vontade. Mas assim, quando você for, assim, agora eu vou dedicar esse tempo aqui a essa pessoa. Tipo assim, igual quando um amigo te liga e fala assim, eu quero desabafar. Fala, então tá. Então agora eu vou reservar esse espaço aqui, é do seu desabafo. Né? Porque aí a gente vai oferecer um tempo de qualidade para a pessoa. Né? Perfeito. E agregar e mudar a vida dele, né? Que é Exato. O sentido da vida, né, Dani? O sentido da vida é esse, é a gente agregar na vida de alguém de alguma forma. Né? Impactar positivamente, né, as Impactar pessoas. positivamente, é isso mesmo. Nossa, eu adorei. Eu fiquei muito muda e mais calada, porque, gente, dá pra ver no teu olhar, dá pra ver o brilho no teu olhar, e por isso que eu queria que fosse você, porque a gente não tá falando aqui de uma teoria qualquer, a gente tá falando de alguém que vivencia isso. E não é colocar na prática de uma forma objetiva, não, é vivenciar mesmo, é ter isso como forma de viver, né? De uma visão de que eu preciso disso para mim, eu preciso disso para manter as conexões à minha volta, eu preciso disso para viver em sociedade, eu preciso disso para solucionar o conflito de todos os meus clientes, eu preciso disso.
Então, foi muito, para mim foi ótima essa live, porque a gente entendeu a real necessidade e a importância dessas soft skills, do sistema, de um modo geral, os bonequinhos como sistema, né? E a forma... Então, foi muito valioso. Eu acho que todo mundo que está aqui, com certeza, adorou a forma que você conduz a fala. É uma prof mesmo, né? Então, consegue expor de uma forma muito, muito objetiva, fácil, né? Sem muito blá, blá, blá. E, então, eu adorei, agradeço imensamente você ter aceito esse convite. E eu espero que a gente possa se encontrar aí pessoalmente, porque a internet nos uniu e com certeza algum dia a gente vai se conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho e vamos falar muito sobre ele. Amém. Muito sobre o tema. Eu preciso conhecer aí a sua região, sabe? Eu Isso preciso aí. muito. Morro de vontade de Amazônia, Portas você não tem abertas ideia. aqui. Então, você é minha segunda advogada que eu sou conectada aí também. Tem a Grazi, que é aí do Defesa Médica, é uma parceira que eu tenho também, que é aí do Amazonas. Então, eu tenho que ir visitar vocês, de verdade. Vou amar. Olha, preciso conhecer essa Grazi, gente. Não conheço a Grazi, não. Eu preciso conhecer. Vou te apresentar ela também, então. Pode deixar que eu vou te falar Então, sobre ela nas mensagens do WhatsApp. Ela é daí da sua região. Obrigada, Dani, de novo. Obrigada a Obrigada você. mesmo. Eu adorei. Um beijo para todo Eu mundo também que amei. esteve aqui presente. Muito obrigada. Vamos conversando. Vamos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.